Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, do canal Meu Caderno Industrial. Voltando aí a essa análise referente a engrenagens do tipo dente reto. No último vídeo a gente falou aí sobre a altura do dente. Vou até pegar os dados, os últimos dados que a gente calculou, já para colocar aqui na organização das duas engrenagens, Z1 e Z2. Quais foram os últimos dados que a gente calculou aqui para inserir o passo, e a altura do dente. Lembrando que tanto o passo quanto a altura de Z1 e Z2 são iguais, 6,28 milímetros, o passo, e a altura do dente 4,15 milímetros. Então vou colocar aqui esses dados. A altura do dente, vou colocar passo logo aqui. O passo nesse caso é igual a 6,28 milímetros, e a altura do dente igual a 4,15 milímetros. Então esses dois dados aqui vão também para a outra engrenagem. Vou copiar aqui e já colar. Beleza. O que é que está faltando aqui? Dois dados. Distância entre os centros das duas engrenagens e relação de transmissão. Vamos verificar aqui a distância entre centros nesse vídeo. Eu vou colocar aqui nesse caso aí, vou colocar aqui como DC, a distância entre centros. A distância entre os centros você pode calcular da seguinte forma, somar os dois diâmetros primitivos e dividir por 2. Basicamente ali uma relação de média. O diâmetro primitivo, vou colocar aqui dpz1 mais, ficou pp, dpz1 mais dpz2, soma os dois, divide por 2 aí para ter essa relação aí da distância entre os centros, que é muito importante isso para análise de folga entre a montagem das engrenagens. Então nesse caso a gente teria 32 milímetros mais 48 milímetros, a soma dos dois valores dividido por 2. 32 mais 48 dá igual a 80. 80 dividido por 2, obviamente, aí vai dar igual a 40 milímetros. Ou seja, a distância entre o centro dessa engrenagem Z1 em relação a Z2, que seria aí essa base aí, essa distância seria de 40 milímetros. A distância ali entre centros ali da montagem, de um em relação ao outro. Então, só reforçando, vai ser a média, tomando como base aí a soma dos dois diâmetros primitivos. No caso, como é média, são dois valores, divide por 2. 32 mais 48 dá 80. 80 dividido por 2 dá igual a 40. Então, seria aí essa distância entre centros, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. No próximo vídeo a gente vai falar sobre relação de transmissão. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos do canal Meu Caderno Industrial. Voltando aí para o último vídeo, esse vai ser o último vídeo dessa série básica de análise de engrenagens tipo dente reto. E nesse vídeo a gente vai falar sobre relação de transmissão. O que seria essa relação de transmissão? O quanto é que a gente vai ter proporcionalmente de giro, tomando como referência uma engrenagem motora e movida. Quando a gente fala de engrenagem motora, é aquela que está recebendo a transmissão primária, seja de um motor ou de um outro elemento. Então, nesse caso aqui, vamos supor que seja de um motor. Então, se o motor está transmitindo a rotação para essa engrenagem Z1 vai ser a motora. A movida será a engrenagem Z2. O contrário também é válido. Se tiver um motor ou um outro elemento acionário na engrenagem Z2, ela vai ser a motora, e a engrenagem Z1, aqui no caso, vai ser a movida. Isso, na prática, vai nos dar o seguinte, se a gente vai ter uma relação de redução de rotação ou ampliação. Nesse caso aqui, se a motora for a engrenagem Z1, o que acontece? Quando ela completar um giro, 360 graus de volta, essa engrenagem Z2, por ter uma maior quantidade de dentes, ela não vai conseguir transmitir uma volta igualitária. Então, nesse caso, significa que a gente vai ter o quê? Uma relação de redução. Vai ter uma relação de redução. Porque se aqui completou um giro, essa outra engrenagem maior, ela não completou ainda o giro. Então,
a gente vai ter uma entrada de RPM X e a saída na engrenagem seguinte ela vai ser menor que X. Então, causando aí, no caso, uma relação de redução. O contrário também é válido. Se a engrenagem motora for Z2, o que acontece quando ela completar um giro, por ela ser maior, essa engrenagem Z1 ela vai ter mais de uma volta, né? Pode ser que não venha completar 2 voltas, mas ela vai ter mais de 360 graus de deslocamento. Por exemplo, uma volta, né, e meia, ela vai ter uma relação de ampliação. Então, nesse caso, se a engrenagem Z2, que é a que tem maior número de dentes, for a engrenagem motora, a gente vai ter aí, no caso, uma relação de ampliação. Beleza? Agora vamos aí entender, com base nos dados, o quanto é que a gente vai ter proporcionalmente, né? Exemplo, se essa engrenagem Z1 ela for a motora, né, e ela tiver 100 giros de entrada, 100 RPM, quanto é que essa engrenagem Z2 ela vai ter de rotação ali final? E vice-versa, né? E vice-versa. Então, nesse caso aqui, né, eu vou colocar aqui embaixo, relação de redução. Deixa eu voltar aqui e ampliar mais. Relação de rotação, né? Ou relação de transmissão, que pode ser uma rotação maior ou menor, até igual, né? Se você tiver engrenagens ali com o mesmo número de dentes, a rotação de entrada de uma vai ser igual à outra, o que vai mudar o sentido de giro, né? Isso a gente vai falar mais para frente. Então aqui relação de transmissão, né? A gente precisa saber o número de dentes da engrenagem Z1, né? O número de dentes da engrenagem Z1 é 16. E o número de dentes da engrenagem Z2 é 24. Z2 é 24 RPM. Então, basicamente, o que é que a gente tem? Uma relação de divisão. Né? Uma relação de divisão. Né? Essa relação de divisão ela seria basicamente o seguinte: 16 dividido por 24 e 24 dividido por 16. 16 dividido por 24, 24 dividido por 16. Como assim? Vou explicar. Vamos aí logo para o resultado. Vou voltar aqui. Quanto é 16 dividido por 24? 16 dividido por 24 dá igual aproximadamente 0,66. Já 24 dividido por 16, 24 dividido por 16 dá igual a 1,5. Então aqui a gente já tem proporcionalmente as duas relações. Que relações são essas? Essa relação aqui, ela representa uma relação de redução. Relação de redução, onde o numerador é menor do que o denominador. E aqui a gente tem uma relação de ampliação, onde o numerador é maior do que o denominador. Então aqui a gente tem uma relação de ampliação. Você pode dizer, pô, mas o que isso quer dizer? Vou explicar agora. A gente falou agora há pouco o seguinte: se a engrenagem Z2 ela for a motora, a gente vai ter o que? Uma relação de ampliação. Então você vai ter rotação chegando aqui no 24 e saindo no 16. Então, quando a gente tiver, nesse caso aqui, 24 por 16, maior número de dentes dividido por menor, a gente tem a relação de ampliação. Quando for o contrário, menor número de dentes dividido pelo maior, a gente tem uma relação de redução. Então vamos aí para a prática. Vamos supor o seguinte: 100 RPM. Vamos supor dois casos. Ou seja, vamos supor que a engrenagem Z1 seja a motora e ela está recebendo 100 RPM, está chegando 100 RPM nela. Quando a engrenagem Z1 recebe a rotação inicial, como ela vai estar transmitindo para uma engrenagem com maior número de dentes, a gente vai ter o quê? Relação de redução ou ampliação. Menor número de dentes para maior número de dentes, a gente vai ter uma relação de redução. Se ela está recebendo 100 RPM, qual vai ser a rotação na engrenagem Z2? Basta fazer o quê? É só multiplicar 100 por 0,66. 100 multiplicado por 0,66 vai dar igual a 66 RPM.
Então 100 multiplicado por 0,66 dá aí 66 RPM, a relação de redução. Então, vou até voltar aqui para o desenho para a gente entender. Está chegando 100 RPM aqui nessa engrenagem. Quanto é que vai sair nessa outra aqui? 66 RPM, aproximadamente, né? 66 RPM. Aí você diz, poxa, eu aprendi na escola, na faculdade de outro jeito, não aprendi assim. Eu vou explicar depois que eu terminar essa análise, provavelmente o jeito que você aprendeu, né? Que muito pelo contrário não está errado, né? Tá certo, só que você normalmente aprende já com a indicação de rotação. Aqui a gente já está indo para a relação final. Beleza, então 100 RPM na rotação na engrenagem Z1 vai indicar 66 RPM na engrenagem Z2. Agora o contrário. Se a Z2 for a motora. Se a Z2 for a motora, o que é que a gente vai fazer? 100 RPM. Chegando na motora, a gente vai ter o que? 100 multiplicado por 1,5. 100 multiplicado por 1,5. 100 multiplicado por 1,5 vai dar 150 RPM. Ou seja, a rotação final será 150 RPM. Rotação final aonde, né? A gente está supondo que está chegando aqui nessa engrenagem 100 RPM e que está chegando ali, saindo, né, na engrenagem Z1 150 RPM. Ou seja, uma relação de ampliação. No outro caso a gente viu uma redução e agora uma ampliação. Então, esses valores aqui são as relações, né, de transmissão. A relação de transmissão da engrenagem Z1 para a engrenagem Z2 é de 0,66. Ou seja, cada uma rotação que entra, você multiplica ali por 0,66. Já no caso da outra situação, né, uma relação de transmissão da engrenagem Z2 para a Z1, a gente vai ter aí uma relação de transmissão de 1,5, ou seja, cada rotação que entra na engrenagem Z2, ela vai ser multiplicada por 1,5 na engrenagem Z1, uma relação de ampliação. Essa é uma relação de ampliação, a outra é uma relação de redução. Você pode dizer, poxa, que complicado, né? Eu aprendi de outra forma. Vamos aí entender essa outra forma, essa possível outra forma, né? O que é que normalmente a gente faz? O que é que normalmente acontece, né? A gente faz uma análise supondo a rotação. A engrenagem Z1 está recebendo 100 RPM, quanto é que vai ter na engrenagem Z2? Então o que é que a gente faz? Nesse caso aqui, vamos supor que o motor ele está transmitindo 100 RPM ali para a engrenagem Z1. 100 RPM. O que é que a gente faz? A gente vai pegar 100, vai multiplicar pelo número de dentes da engrenagem que está recebendo essa rotação, que no caso é 16, e vai dividir por quanto? Pelo número de dentes da engrenagem final, que é 24. Ou seja, 100 multiplicado por 16 dá 1.600. 1.600 dividido por 24 vai dar igual a exatamente 66. Aproximadamente, né? Dá 66,6 e tal. Então, 66 RPM. Veja que é o mesmo valor que a gente chegou no outro caso. No exemplo anterior. Beleza. O contrário agora. Está chegando 100 RPM na engrenagem Z2. Então, o que é que a gente faz? 100 multiplicado pelo número de dentes da engrenagem, que no caso é 24, e divide por quanto? Por 16. Divide por 16. Ou seja, o que a gente fez aqui agora é só uma relação de proporção. Né? É só uma relação de proporção. 100 multiplicado por 24 vai dar igual a 2.400. 2.400 dividido por 16 vai dar exatamente 150 RPM, ou seja, os mesmos dados que a gente encontrou anteriormente. Aí você diz, poxa, esse aqui não é melhor de fazer? Pode ser. Só que aí tem um detalhe. Quando a gente sabe a relação de redução, que são esses valores aqui, eu não preciso montar aquele cálculo. Por exemplo, chegou o motor que está transmitindo rotação para a engrenagem Z1, ele tem 2.000 RPM. 2.000 RPM. Ele está transmitindo para a engrenagem Z1, ou seja, a engrenagem Z1 é a motora e a engrenagem movida é a Z2. Então, uma relação de redução, a gente já sabe. Então, o que é que eu faço? É só pegar 2.000, multiplicar por 0,66. 0,66. E aí eu já sei a resposta.
2.000 multiplicado por 0,66 vai dar igual a 1.320. Então está chegando 1.320 RPM, está saindo, ou desculpa, está chegando 2.000 RPM, está saindo 1.320. Né? O mesmo caso aí para o outro exemplo, né? O exemplo de ampliação. Está chegando 2.000 RPM. Qual vai ser a rotação final? 2.000 multiplicado por 1,5. 2.000 multiplicado por 1,5 vai dar o quê? 3.000. Então, quando a gente sabe a relação de transmissão, fica mais tranquilo ali entender. Né? Fica mais tranquilo ali o processo. Beleza? Então é isso. Né? Aqui a gente tem as duas relações de transmissão. Supondo uma relação de redução e uma relação de ampliação. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. A gente vai começar a falar sobre transmissão aí de poli e correia para não ficar tão focado aí em engrenagem. Valeu!